Olá, agora vamos falar sobre o Toxoplasma gondii, outro protozoário. Bem, o Toxoplasma é um protozoário do reino protista, do filo Apicomplexa e da família Sarcocyste. Ele pertence ao gênero Toxoplasma e faz parte, do grupo da espécie do Toxoplasma gondii. O seu ciclo de vida facultativamente é heterogêneo, tendo os felinos como os hospedeiros definitivos, enquanto que outras espécies de mamíferos e aves elas funcionam como hospedeiros intermediários. O Toxoplasma gondii é a única espécie conhecida do gênero Toxoplasma. Ela é responsável por causar a toxoplasmose, que é uma doença transmitida aos seres humanos através das fezes de diversos animais contaminados pelo agente transmissor. Vários animais domesticados e de produção eles podem ser transmissores, mas os mais conhecidos são os gatos. Além disso, essa lista ela vai incluir os bovinos, os suínos, algumas aves, animais silvestres e também os caprinos. A sua morfologia, micronema, onde a setinha está indicando, significa o reconhecimento e a adesão do parasito aos receptores celulares. A rotria ela vai indicar a invasão e internalização. As glândulas densas elas querem dizer a remodelação do vacúolo parasitóforo para a sobrevivência do parasito. E o apicoplasto ele vai dizer em respeito ao plastídio que é responsável pela sobrevivência intracelular do parasito. O ciclo, logo após a invasão de uma nova célula por um taquizoíto, como é chamado, o ciclo assexuado ele pode levar à formação de bradizoítos intracelulares, onde essa formação de bradizoítos ela começa a ocorrer com a maior intensidade quando o hospedeiro intermediário ele desenvolve imunidade específica. Caso contrário, os taquizoítos eles vão continuar infectando novas células. Esses bradizoítos eles se multiplicam bem mais lentamente que os taquizoítos, mas eles estão menos acessíveis a uma resposta imune no interior dos cistos teciduais. O ciclo ele vai se completar quando o felídeo ingere os tecidos infectados do hospedeiro intermediário. Isso vai possibilitar aos bradizoítos encistados que eles infectem o seu intestino, levando à formação final de oocistos. Ciclo biológico, qual possui duas fases, a fase assexuada e a fase sexuada. Na fase assexuada, eles apresentam os linfonodos e os tecidos de vários hospedeiros, inclusive de felinos que são considerados hospedeiros completos. Na fase sexuada, as células do epitélio intestinal de felinos não imunes e onde mostra aí o hospedeiro intermediário, onde vai mostrar, por exemplo, a fase assexuada, com a ingestão de oocistos maduros, contendo os esporozoitos, os taquizoitos estão presentes no leite e ainda os bradizoítos estão presentes na carne crua, por exemplo, onde aí vai ter uma intensa multiplicação intracelular após a instalação no epitélio intestinal. Vai ter também a diferenciação para os taquizoítos, ainda a penetração em vários tipos celulares com a formação do vacúolo parasitóforo e a multiplicação por endodiogenia. E além disso, vai se ter aí o rompimento celular e liberação dos novos taquizoítos no sangue e na linfa, que era na fase aguda. O desenvolvimento da imunidade e eliminação das formas extracelulares, evolução das formas intracelulares para a forma cística e ainda os bradizoítos, que é a fase crônica. Já no hospedeiro completo, que é a fase cocidiana, ocorre nas células epiteliais do intestino delgado dos gatos e outros felinos não imunes. Aí eles ocorrem através da ingestão de oocisto com esporozoítos eliminados por outros felinos, ainda por bradizoítos que estão presentes na carne de roedores, assim como também os taquizoítos, que podem estar presentes, por exemplo, no leite, os macrófagos e etc.
na penetração do epitélio intestinal do gato, né, a multiplicação por merogomia e endodiogenia, através da formação de meronte dentro do vacúolo parasitóforo, onde contém os merozoítos, o rompimento do meronte, a liberação dos merozoítos que vão infectar outras células, a produção de microgametas, o masculino e o macrogameta, que corresponde aos gametas femininos, o esporogonia, né, a maturação e embrionamento em 4 dias, né, que o oocisto ele vai conter aí 2 esporócitos com 4 esporozoitos, e o oocisto se mantém viável aí de um período de 12 a 18 meses. A transmissão, o ser humano ele adquire a infecção por 3 vias principais, que a primeira delas é pela ingestão de oocistos que estão presentes em alimento ou água contaminada, né, nos jardins, caixa de areia, lata de lixo, ou outras formas, como por exemplo, outras formas que eu digo disseminadas mecanicamente, por exemplo, por moscas, barata, minhoca, entre outros. Uma segunda forma, por ingestão de cistos, né, contendo os bradizoitos, onde quando você se alimenta, por exemplo, de uma carne mal cozida, especialmente de porco ou de carneiro. E uma terceira via, a fase congênita ou transplacentária, que é a transmissão dos taxoitos para o feto. A taxoplasmose ela não é contagiosa, porém, na grande maioria dos casos, a doença ela é adquirida por via oral, por meio de ingestão de carne crua ou mal passada, de hospedeiros intermediários que contêm os cistos desse parasita, ou ainda pelo consumo de água, fruta, ou até mesmo de verduras cruas que abriguem os oocistos do Toxoplasma gondii. O contágio ele pode ocorrer também pela manipulação de alimentos ou utensílios de cozinha, como por exemplo tábuas, facas, que estejam contaminados. A toxoplasmose ela pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gestação através da placenta, né? Aí onde entra a toxoplasmose congênita, ou ainda num número menor de casos, né, por transfusão de sangue e também pelo transplante de órgãos, se os doadores estiverem infectados. A patogenia ela vai depender da virulência da cepa do Toxoplasma gondii, da imunidade do hospedeiro, entre outros. E a infecção ela pode ser assintomática, como acontece na maioria dos casos, né, que pode levar a pessoa até a morte, o indivíduo até a morte. Na sua fase aguda da infecção, há um rompimento celular e uma liberação de novos taxoitos no sangue e na linfa, né? Assim como no desenvolvimento da imunidade e a eliminação das formas extracelulares. Na fase crônica, ela vai ter uma evolução das formas intracelulares para a forma cística, que é aí onde entra os bradizoitos. Existem várias manifestações da toxoplasmose, dependendo do tecido infectado. Por exemplo, pode ocorrer aí a toxoplasmose congênita ou pré-natal, né, na fase pré-natal, a ganglionar ou febril aguda, na ocular, onde atinge os olhos, né, cutânea, ali na pele, do cérebro espinhal ou na meningoencefália, acho que é assim que se fala, meningoencefália, encefálica, e também é generalizada, né. Na congênita, a mãe ela vai se encontrar na fase aguda da doença ou em um enquadro de reagudização, né, durante a gestação. Aí pode ocorrer, por exemplo, alterações fetais, né, no primeiro trimestre pode ocorrer um aborto, né, no segundo trimestre já pode ocorrer nascimento prematuro com anomalias, calcificações cerebrais, um retardamento psicomotor, alterações de volume craniano e outras complicações. Já no terceiro semestre, a criança ela pode nascer normal, assintomática ou apresentar a doença no pós-parto. Outras formas graves dessa doença elas vão incluir, por exemplo, comprometimento ganglionar, como já falei nos dois exemplos, né? Pode apresentar icterícia, miocardite, anemia, entre outras. E é extremamente grave esse parasita quando ele atinge pacientes imunocomprometidos, com sintomas, por exemplo, de febre, dor de cabeça, alteração das funções cerebrais, como letargia, convulsão, psicose, alucinações, perda de memória e coma. O tratamento, né, a terapêutica, as drogas elas vão atuar na fase proliferativa, né, dos taquizoides e não na forma cística. E esse tratamento ele é feito apenas na fase aguda,
na toxoplasmose ocular e em indivíduos imunocomprometidos. E aí entra a associação de sulfadiazina e pirimetamina. São medicamentos como a pirimetamina, são usados também contra a malária. Estão associados ao antibiótico específico e ao ácido fólico, que já se mostraram úteis para esse tratamento da toxoplasmose, porque eles vão impedir a multiplicação do protozoário nas formas mais agressivas da doença. O diagnóstico clínico é de difícil realização. Na sua forma aguda, pode ocorrer de ter-se a pesquisa de taxoído no leite, no sangue, no licor, na saliva, entre outros, né? Pode ainda, né, nessa fase, fazer-se a realização de esfregaço do material centrifugado com a coloração pelo método de higienza, né, uma biópsia, a realização de cortes histológicos, né, diagnóstico imunológico, né, a realização de testes imunológicos que detectem os anticorpos circulantes que correspondem à fase da doença. Pode-se ainda se ter o IgM, quando aparece na primeira semana de infecção, com pico até de um mês, né, indicando o quadro agudo. Os métodos sorológicos, quando indicam um falso positivo para o IgM, para os pacientes com antinucleares e pacientes com fator reumatoide. A toxoplasmose congênita, a pesquisa de IgM A e IgA no soro de recém-nascido. A toxoplasmose ocular, na análise e comparação dos títulos do tumor aquoso e do soro sanguíneo através do teste de ELISA, né, como é conhecido. E quanto às medidas profiláticas, né, lavar sempre as mãos antes das refeições e pós manipular os alimentos, cozinhar bem os alimentos, evitar consumir carne crua ou mal passada, como muita gente gosta aí. Não deixar os gatos domésticos se alimentarem de carne crua ou mal passada, porque eles não correm o risco de ser infectados, para que eles não possam correr o risco de ser infectados. É sempre importante alimentar esses animais com ração, por exemplo. Caprichar sempre na higiene dos utensílios de cozinha, faca, tábua, colher, escorredores, que são utilizados para preparo desses alimentos. E a água ainda ela pode também estar contaminada por fezes dos gatos. Por isso que é interessante manter os reservatórios bem fechados. E se a água não for tratada, ela deve ser fervida antes do consumo. E só mais um adendo, né, uma atençãozinha aqui. A toxoplasmose é um grave problema à saúde humana, principalmente para as pessoas com as defesas imunológicas diminuídas, como por exemplo as pessoas transplantadas, as pessoas portadoras de AIDS e de doenças crônicas. Essa doença ela pode chegar a ser fatal. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado pela atenção.